Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Podcast. Para quem não sabe, esse é um mês de combate ao assédio, por isso a gente decidiu já começar aqui lacrando, né, meninas? Sim. Começando a falar sobre esse tema. Infelizmente, todos os dias chegam aqui no escritório denúncias, clientes nossos falando que passou por uma situação de assédio moral, que passou por uma situação de dano moral. Então a gente decidiu, vamos trazer aqui para essas pessoas maravilhosas que vão escutar o nosso podcast. Eu não consigo mais falar de outra forma, né? Não vou só podcast, né? E que a gente vai trazer aqui sempre informações para os trabalhadores, tanto servidores públicos quanto trabalhadores seletistas. Então a gente decidiu já começar a falar sobre assédio moral. Para quem não me conhece, eu sou Regiane Ketz, sou advogada de servidores públicos e trabalhadores seletistas. Essa aqui é a doutora Renata Piovesan, sócia do Ketz Advocacia. E essa é a doutora Milena, futura sócia em breve, nossa sócia também. E a gente vai trazer aqui um pouquinho sobre assédio moral, vamos falar de alguns casos, né, que a gente tem. E é um tema um pouco pesado, vamos tentar falar de forma descontraída, se tiver como, né, falar. Eu até pensei, sabe, de falar sobre a situação do assédio na advocacia. Eu falei, mas outro dia a gente fala sobre esse tema, que é um tema também, exatamente, é um tema muito pesado também. Nós, advogados, passamos sobre isso, mas vamos focar hoje sobre o assédio do trabalhador, da trabalhadora, que já dá muito podcast, né, muito podcast. Bom, o assédio moral, né? O assédio moral é só uma faceta do assédio. Nós temos várias possibilidades de assédio, inclusive assédio sexual, que é uma coisa também bastante pesada e que chega aqui pra nós, né? Então, se vocês quiserem também falar das outras facetas do assédio, fiquem à vontade, tá, meninas? Porque a gente tem muita experiência aqui no escritório ou de outras situações, então fiquem à vontade pra gente falar sobre isso. Eu até acho que o assédio velado, né? A gente vê muito na administração, né? Porque é algo assim, né, hierarquia, e às vezes a gente não tá tão acostumado, né, com esse assédio velado e não percebe. Né? Exatamente. Então, assédio velado, é assédio vertical, horizontal. E que às vezes a pessoa que tá sofrendo assédio sabe disso, mas as pessoas que estão em volta não conseguem perceber, né? Porque o assediador, ele consegue ter isso, de não deixar ninguém perceber. Esperar a pessoa sair, né? O assediador é muito esperto, muito esperto. Eu gosto de usar sempre uma fala, né? Aquilo que te causa desconforto é assédio. E muitas pessoas, você falou um ponto muito importante, Milena, porque às vezes a pessoa sente, mas em alguns aspectos a pessoa demora pra perceber também que tá sendo assediado. Isso é um ponto muito, muito importante. Mas já que a gente já começou a falar de assédio, desconforto, já começamos a entrar aqui, né, no cerne da questão, sabe o que eu queria que vocês me falassem? Vamos começar pela Renata. Se tem algum caso, não precisa ser que você já atuou, mas algum caso assim que te marcou muito no que se refere a assédio? Tá. Bom, como a doutora falou, né, a gente trabalha muito com o servidor público, né, até a nossa área aqui de maior atuação hoje. E eu tenho um caso, né, eu tava pensando esses dias, é um caso que me marcou muito, né, porque tem consultas que são leves, mas essa consulta, né, a gente até saiu chorando. A doutora Regiane atendeu essa pessoa primeiro, depois eu atendi, e as duas, né, até a gente comentou sobre esse caso. E né, eu não vou dar muitos detalhes aqui para não ter uma exposição, mas esse caso me marcou porque então essa pessoa, né, ele sofreu um assédio não só de uma pessoa, mas acabou que aonde ele ia, né, por já ter marcado, né, porque uma pessoa marcou ele e aí comunicava com outras pessoas, e aí começou um assédio não só de uma pessoa, mas de várias ali. Eu acho que eu sei de quem você tá falando. Eu acho que sabe sim, com certeza, você já vai lembrar. Era um assédio coletivo, né? Eram Sim. de várias pessoas pra uma, eu lembro. Exatamente. E aí ele começou, né, a sentir, ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas aí começou a ter algumas dificuldades. Essa pessoa não conseguia pegar mais aulas, começaram a colocar câmera, colocaram câmera na sala de aula, né, para que depois assistissem, né, eles começaram a assistir os vídeos para falar da conduta dessa pessoa. E isso acabou, né, ele começou a perceber, nossa, mas isso tá errado, né, não tá muito legal. Então ele tirava licença ou férias, e aí começavam a ligar para ele nas férias, licença, e começavam a ligar, não, mas você não vai voltar. Não, mas como assim tá de férias? Nossa, mas de novo você tá de férias? Sim, ele tava, né, totalmente irregular, mas começavam a ligar. Teve dias até que ele queria desligar o celular porque ele não tava mais aguentando. Sendo perseguido, né? Eu lembro Muita que era perseguição. todo mundo perseguia ele, não era só um indivíduo.
E além dessa parte da perseguição no trabalho, acabou indo um pouco para a esfera pessoal e começaram a atacar por ser quem ele era, né? Por essa pessoa ter algumas questões, e aí começou a atacar esse lado pessoal dele também, não só em relacionado ao trabalho. Então falavam, não, você é muito alegre, você não pode ser tão alegre com os alunos. Você sorri demais. Você sorri demais, imagina. E falavam, ah não, daí... Fazendo a pessoa duvidar até mesmo dela própria. A pessoa começa a duvidar, exatamente. Será que eu sou bom? Será que eu não sou, né, um bom professor, um bom ali servidor? Então, aconteceu algumas coisas assim com ele que acabou sendo muito pesado, né? E aí ele começou a adoecer, né? Então, começou a adoecer, começou a tirar licença. E o que falava? E daí, o pior de tudo, eu acho que até é uma situação que a gente vê muito aqui no escritório. A própria perícia médica, né, começou a duvidar também, né? Então, o assédio não vem só ali da parte, né, do labor mesmo, mas até mesmo da perícia médica. Um dia a gente tem que fazer um podcast falando dos peritos e peritas, né? Porque o assédio é terrível em relação a isso também. É um medo muito grande dos servidores irem pra perícia. E o constrangimento que eles acabam passando, né? Colocado tudo em dúvida do que eles estão trazendo ali. É bem isso. E ele fala, muitos servidores falam bem isso. Ah, não quero ir pra perícia porque eu vou falar, parece que eles estão duvidando do assédio que eu sofri. Então, foi algo bem pesado, né, que eu vi ali nessa situação. Ele acabou adoecendo, foi até aposentado por invalidez, né, até uma ação que a gente tá tentando uma reversão, né, pra mostrar, não, teve dano, né, toda essa doença que ele sofreu, teve sim, né, um nexo ali com... Esse caso, ele tentou contra a própria vida, né? Exatamente, isso na verdade, nem comentei aqui, foi o pior de tudo, né, perdeu o emprego, acontece. Mas ele tentou tirar a própria vida, né? Então foi algo bem, bem pesado, assim, porque ele não aguentava mais, ele não conseguia ver uma saída. Né? Então você fala, né, com ele, você vê o sofrimento dele. Né? E assim, você vê que teve um assédio mesmo, né? Foi um pouco velado no começo, mas depois ficou até escancarado. E até hoje ele tá sofrendo mesmo, já aposentado, ele quer que acabe. Sabe? Ele quer que acabe tudo isso, ele não quer voltar pro trabalho. A profissão, né? A profissão que ele adorava, né? Ele é professor, né? Ele adorava desde os 15, 16 anos atuando. E ele não quer saber, ele até se desvinculou de grupos, de amizades que eu lembro que numa fala dele ele diz, né, aquilo que me motivava a viver, hoje é a coisa que eu mais odeio. Eu lembro que ele falava isso. Então, esse caso é totalmente de assédio, a gente consegue, né, demonstrar aqui, visualizar um assédio bem na administração pública. Bem que forte. às vezes as pessoas acham que, nossa, servidor público... Pelo contrário, né? Eu sempre falo isso, que o assédio do servidor público é muito pesado. Você consegue ver, por exemplo, em municípios com questões políticas, né? Quando você tem essa mudança de governos, né? De prefeitos... de transição, é muito pesado, as pessoas que exercem função comissionadas, né, cargos e comissões, então é muito pesado o assédio dentro da administração pública. Sim. E você, Milena? Eu acho que até, né, concluindo, eu acho que é até maior do que a gente vê em relação aos trabalhadores seletistas. Os trabalhadores seletistas não gostam, né, que não a gente fale isso. Que a gente fale isso, mas é verdade, não que eles não tenham, né, o direito passam também por violações terríveis, mas eu acho que na administração pública é maior e política ali, né, isso é maior e ainda as pessoas têm muito medo de o mecanismo, né, os mecanismos de assédio são muito fortes. O processo administrativo, a estabilidade, né, a pessoa fica ali sempre estável, né, testemunhas você não consegue, você tem mais dificuldade, tá todo mundo, né, ali no local. Porque daí tem cargo em comissão. Se eu falar, nossa, vou perder meu cargo em comissão, então a pessoa vai me perseguir também. Sim, não, e se tem uma testemunha. Eu não vou falar que é o meu local de trabalho, onde eu vou estar aqui pra sempre, pro resto da não vou falar. Agora, se a gente tá com o trabalhador seletista, pode acontecer de um empregado que já saiu da empresa e você consegue essa testemunha melhor. E até já entrando nisso pra falar, um caso até que aconteceu recentemente, a gente ficou muito assustado quando chegou, porque a gente até, né, trouxe isso depois ainda no story, no Instagram, comentando sobre esse assunto, e o que surpreendeu foi que as pessoas pensaram assim, meu Deus, a gente já não viu nada ainda, né? Quando a gente acha que já aconteceu de tudo, a gente descobre uma história nova. Então, esse trabalhador trouxe essa história pra gente, que ele estava na empresa dele, no horário de trabalho, acho que estava no horário de descanso, ali na hora do almoço, e era um dia de calor, ele estava ali sentado, descansando, e tinha outras pessoas também ali do ambiente da empresa, e esse chefe, né, que é o dono ali da empresa, tava nesse ambiente. E daí, falando muito, né, porque ele comentou que tinha essa postura de sempre ser muito extravagante, e falar, impor, e ser
Motivacional, né? Motivacional, bem isso. Aí chegou e do nada pegou o pé desse trabalhador e mordeu. Esse trabalhador tava num dia de calor, tava com uma sandália, mordeu o pé desse trabalhador. E aí, no momento, ela ficou totalmente, né, ficou constrangido, sem graça, começou a chorar porque doeu. E ele foi de novo e mordeu o pé mais uma vez. E é assustador, né, porque ela chorou, trouxe isso, depois levou isso pra RH da empresa. E aí a resposta é o que surpreende, né, de dizer, não, você deu trela, não foi uma brincadeirinha sem graça, né. E ela chorou ainda. Sim, chorou, trouxe isso, relatou. Depois ainda entrou em contato com esse superior, né? Falou, olha, ontem você fez isso, eu não achei legal. E ele aí, já sabendo que poderia ser acusado de alguma coisa, se fez e disse, o quê? Eu não mordi, não fez isso, tá doida? Chamando ainda, que é o que acontece, né? A pessoa sai doida. como louca, e é isso, e é assustador, né? E fora esse episódio que teve, essa trabalhadora também sofreu mais episódio de assédio, então era comentários e aquilo, né, uma empresa ali em que ela tinha ali apenas como testemunho um colega de trabalho, mas que também ainda atua dentro da empresa, mas é aquilo que acontece, né, o trabalhador tá exposto ali a isso e depois disso saiu da empresa e agora tomou coragem, fez até então a pessoa fica até com vergonha de trazer isso, porque acha que é culpada, acha né? que é culpada, será que eu realmente não fui, né? Se até a pessoa do RH foi comunicar, falou que eu deixei, imagine, gente, ninguém, você tá sentado descansando no seu horário de almoço, uma pessoa vem, puxa teu pé e morde, nunca. Isso tá assim, escancarado que é assédio. E eu imagino até assim, a cabeça dela, né, dessa pessoa pra tentar entrar com uma ação. Mas será que eu não tô sendo exagerada? Será que não vão me achar? Nesse caso que a Milena tá citando, a trabalhadora pergunta pra mim, né? Ela pergunta, será que eu não tô exagerando? E perguntou pros familiares, será que é isso mesmo? Porque a pessoa não acredita naquilo que ela tá vivendo e se coloca como culpada, né? Isso acontece muito com as mulheres, né? A gente é ensinada de que tem culpa, né? Levou algum tipo de cantada, mas que roupa você tava? Então, sempre se colocando como culpada, né? Ao invés de vítima, se coloca como culpada. Até nesse ambiente de trabalho, eu acho que foi um comentário que teve ainda no atendimento, ela fala que ali ela era a única solteira e que os outros eram todos casados. E aí, até isso faz a pessoa se duvidar, nossa, então será que eu tô... Eu sou o problema? Se coloca como problema. E com certeza ela foi desmotivada, né? Pra entrar com a ação, né? De familiares ou, né, de colegas. Eu acho que isso pelo lado contrário, ela teve um apoio, ela teve um apoio da família, eu acho que tá, isso que foi legal, eu acho que foi o que fez ela entrar. Porque até então ela não tinha entendido. Acho que entendeu que não foi legal, né? Se sentiu desconfortável, mas ela não tinha entendido que o que tinha acontecido ali era um crime e que ela tinha sofrido assédio, né? E foi depois comentando, como se estivesse comentando sobre uma amiga, que aí comentaram, não, você tem que correr atrás disso, porque você sofreu foi assédio. Até pra quem tá nos ouvindo é bom entender, a doutora Renata fica responsável mais pela parte de servidores públicos, né? A doutora Milena mais pela parte dos trabalhadores seletistas, mas também atua com os servidores estatutários. E eu, que sou responsável pelo escritório, né? Eu sei de tudo porque eu faço os atendimentos, né, totais. Mas esse caso, a trabalhadora teve sim apoio da família, né? Teve um apoio muito importante, porque são pessoas bastante esclarecidas, mas é a minoria. Né? Nós temos muitos casos que chegam aqui que quem encoraja a denúncia é o nosso escritório. Porque as pessoas chegam aqui, não, mas vai dar problema, meu pai não quer, minha mãe não quer, então é a maioria que não tem apoio. Ou às vezes a doutora Regina, eu assisto as conversas dela, né, pra fazer um planejamento ou pra ver alguma questão aí de assédio, né? E às vezes o servidor nem entrou pra falar disso, e aí a doutora Regiane chega e fala, não, mas e tal coisa? E vai tentando ali, né, entender, né? Catucar, assim, né? Pra tentar entender o que tá acontecendo. Porque às vezes a pessoa nem consegue entender, né? Por exemplo, perseguição política, que é um caso que a gente percebe o tempo todo. Perseguição política é muito pesada e acontece, e a pessoa tem medo, muito medo. Você vê servidores de alto escalão recebendo uma perseguição política pesada e tendo muito medo. Nossa, até lembrei de outro caso, né? Você falando disso, né? De servidores de alto escalão, cargos assim, né? Muito bons e sofrem assédio moral justamente por isso, por ser muito bom, né? Então, tá incomodando. Se tá incomodando, daí vai lá, sofre um assédio por alguma pessoa ali que quer o cargo,
né? Então, acontece muito isso no serviço público. Acontece, eu atendi há um tempo atrás uma servidora que era responsável por um projeto muito legal dentro da administração pública, premiado, e que depois foi objeto de assédio. Então, né, foi uma pessoa que foi assediada e muito assediada. Então a gente recebe o tempo todo. Bom, vocês sabem, né, eu já atendi um monte de casos de assédio. Eu me surpreendo ainda muito quando, infelizmente, vários servidores atentam contra a própria vida, porque eles não acham mais saída, né? Sim. Mais saída. Mas recentemente eu tive um caso que eu tive que parar o atendimento. Vocês sabem, eu contei pra vocês porque eu parei o atendimento porque eu tive que chorar, né? Eu literalmente, gente, não é... Eu parei o atendimento pra chorar, que foi aquela servidora que trabalhava um local específico, que perdeu o filho, perdeu a filha, e os filhos eram adolescentes, e a administração pública manteve ela trabalhando com adolescentes, sabendo que ela não tinha condições de trabalhar com adolescentes, e ela tinha perdido os filhos adolescentes. Então, foi um absurdo, ela não tinha como manter contato com os adolescentes, né? Ela trabalhava com as questões socioeducativas, com adolescentes. Então, quando ela estava trabalhando, ela lembrava dos filhos, né? E ela relatava, por favor, eu não consigo continuar trabalhando aqui. Ela tentou suicídio 6 vezes. E se não bastasse isso ainda, o filho dela foi assassinado por um menino que ela teve que acolher. Então, assim, e a administração não teve essa sensibilidade. Esse caso é absurdo. Nenhuma. Esse caso, assim, é chocante. É mais que chocante, né? Então, você não vê sensibilidade, você não vê o mínimo de humanismo, né? De humanidade para o servidor público. E ela relatando, não foi uma coisa que ela não disse. Ela falou, gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui, eu lembro do meu filho todos os dias, ele foi assassinado, a minha filha também faleceu, por favor, me tirem desse local. E não, você tem que se manter aqui. Porque teu concurso é aqui. É aqui. Né? Não, e até, por um momento, ela até conseguiu ficar Saiu readaptada, né, num outro lugar. Só que depois, não, você não é aqui, você tem que voltar Tem que pra lá. voltar. Então, no momento em que ela já tava se recuperando, olha o trauma que não foi causado em dobro ainda. No momento quando ela já tava se recuperando, ela teve que se retornar para o mesmo ambiente. E ela dizia, né, que eles colocavam lá na portaria dela, quando atendia as mães, lembrava do momento dela como mãe. Então, assim, são muitas insensibilidades que a gente vê, né, muitos problemas. Se a gente ficasse aqui, a gente ia ficar horas contando, né, pra vocês, de situações. Mas pode falar, né? O que eu vejo muito, assim, é que a administração, ela coloca ali, né, então eu tenho que cumprir a legalidade e impessoalidade. Então ele coloca assim, não, vamos seguir isso e vamos ser assim, a nossa conduta vai ser totalmente objetiva. E esquece que tá trabalhando com humanos, com humanos. Então, por isso que acontece tanto um assédio, assim, né? Porque eles acham que tudo tem que ser cumprido, assim, né? Então, até em contestação, né? E nessas questões mais em impugnação, a gente coloca isso, né? Nas nossas peças, né? Quando a gente já entra com um processo, a gente coloca bem isso, né? Porque toda a defesa, né, ali não tem lei, é impessoalidade, essas são as defesas, né? Os chapões. Muito cumprimento legal. E a gente sabe que a administração pública, a maioria dos casos nem tem legislação, por exemplo, readaptação. Não posso readaptar o servidor porque não existe legislação. Isso não pode ser, a Constituição está acima de qualquer coisa, a Constituição permite o direito à saúde, né? Então são coisas muito vagas, são alegações muito vagas. E o próprio procurador do município, do estado, é servidor público, né? Quantos procuradores que a gente atende aqui, que inclusive estão doentes, né? A gente atende. Daí um dia a gente também faz um podcast aqui sobre burnout, a gente pode falar sobre esse tema, né? Mas, nossa senhora, né? Vou dar um spoiler, top 1, professor, saúde, tribunais, né? Tribunais. Eu acho que aqui, dos nossos atendimentos, por exemplo, são educação, saúde e tribunais, né? Tribunais tem sido bem pesado também. E não é assim tão recente, né? Porque parece que quem trabalha no tribunal, né, tem essa, pelo contrário, a gente tá vendo muito servidor doente, até juiz, né, sim, muito doentes. Então, aí vamos, porque casos é o que a gente mais tem nesse escritório, né? Porque a gente realmente atua todos os dias, né? E uma coisa que eu sempre falo, que muitos advogados ficam na internet, né, falando que tem... Não, que a gente tem experiência mesmo, né? A gente atua há muitos anos, né? Eu tô aí na estrada há 12 anos. Mas agora, para ser mais efetivos assim, eu quero que vocês deem dicas pro pessoal de como provar o assédio moral, porque é um dos pontos moral, não só moral, né, assédio sexual, enfim, as facetas do assédio, como provar, porque é um dos pontos mais difíceis, né? A gente sabe a dificuldade, principalmente com o assediador, tem um ponto que a Milena falou no início da nossa conversa. O assediador, ele pensa como assediar.
Porque manipula, né? Fácil, Manipula, espera sair. Então, quero que vocês deem dicas aqui pro pessoal de como a gente pode provar o assédio. Se quiser dar algumas dicas antes, depois eu passo pra Milena. Eu vou falar um pouco mais da esfera pública, assim, né? Que tem a vertente aí que eu trabalho. Mas, pra provar, eu acho que o essencial é ter provas, né? Então, assim, você vai na perícia, vai numa reunião, deixa o teu celular, sim, deixa gravando. Tudo bem, eles vão falar pra você não gravar, né? Mas, assim, deixa o teu celular gravando. Documento. Documento é uma prova, né? Pra gente, advogado ainda, né? Que é essencial. Então, tenha documentos, ata, né? De reunião, coloque, não, eu quero que conste isso. Você falou isso, eu quero que você conste aqui, né? Que você tá falando isso. Pessoas, né? Eu sei que essa Prova mais difícil, né? É a prova mais difícil, mas também é uma prova muito importante. Na hora da audiência, o juiz quer ouvir, né? Porque ele tem ali do lado você, que tá sofrendo assédio, e do outro lado o assediador. Mas ele precisa entender, né? Ele precisa de provas. Então, a prova testemunhal é muito importante hoje no nosso sistema, principalmente nas ações, né? Então, é importante sim ter uma prova testemunhal que corrobore, né? Porque às vezes não pode atrapalhar, né? Falar, não existe assédio. Então, acontece. A gente tem acontece. Então, isso é importante também, né? O advogado tem que instruir bem, né? Pra que na hora de falar mesmo, né? Na hora de contar os fatos, às vezes até o próprio servidor não falar, né? Ou estar documentado para que não tenha um problema, né? De se confundir. Só cuidado, né? Não instruir testemunha, pelo amor de Deus. Instruir o processo, isso, né? Porque não pode também instruir. Pelo amor de Deus, né? Instruir certinho isso. O processo. Porque o que eu sempre digo, sempre, tanto na trabalhista quanto nos servidores estatutários, quem me acompanha sabe. Fala a verdade. Se falar a verdade, todas as versões serão as mesmas, né? Então, claro, a testemunha pode estar coada, a testemunha pode ter problemas, sim. Mas se a testemunha estiver disposta a falar a verdade, vai estar sempre sem erro. Claro que existe dificuldade, por isso que a gravação que a doutora Renata falou é muito, muito importante, né? Extremamente importante. Milena, dicas, principalmente pro pessoal da seletistas. Eu acho que a gravação é o mais importante. Eu acho que hoje, e tem muitas dúvidas dos trabalhadores, será que eu realmente posso gravar? Será que eu posso ir? Gente, é prova, vai conseguir ser usado. Então, usa ali, às vezes salvar algum e-mail, alguma mensagem ali. Principalmente para metas, né? Isso é muito importante. Que vem ali em e-mail, ou que vem em WhatsApp, alguma mensagem. Ou até mesmo quando fala ali das metas, às vezes tem alguma questão até na empresa, ou algum sistema que vocês têm que cumprir, colocar, então tirar print tudo disso, ter tudo documentado. Mensagem fora de horário, tudo isso é muito importante. A testemunha, eu acho que até na questão ali dos trabalhadores seletistas é mais fácil, mas que nem a gente conversou aqui em relação à testemunha, ela pode atrapalhar como também pode ajudar. Então eu acho que tem que ser uma testemunha que esteja com realmente vontade de ir lá. Não adianta você também implorar pra uma pessoa ir. Isso eu sempre falo. Porque se acontecer dela tá implorada, ela pode acontecer lá no momento e realmente falar, não sei. Ou se ela falar ainda não sei, ainda é melhor. Agora se ela chega lá e fala, não aconteceu, pronto, vai prejudicar tudo aquilo que você tem, às vezes de prova, por conta de uma testemunha. Então, às vezes as pessoas ficam muito focadas, eu preciso ter uma testemunha, senão eu não vou ganhar a minha ação. Não, gente, é melhor que você tenha uma testemunha boa pro seu caso, pro seu processo, mas se você não tiver, então a gente vai trabalhar com as outras provas. Então, com gravação, com a gente tiver aí print de conversas, documentações, vamos trabalhar com isso. Não precisa se desesperar em ter essas situações. As testemunhas, né? Todo mundo fala, não tem testemunha, então não vou entrar com processo. A gente recebe isso. Isso é muito importante. Uma dica que também pode ser outro motivo, né? Se você tiver diagnósticos médicos, então a gente sabe que desencadeia, por exemplo, o assédio pode desencadear burnout, depressão, estresse pós-traumático. Traga isso para o processo, leve isso para o seu advogado, para sua advogada, porque ele pode conduzir de forma estratégica isso. Nós aqui no escritório, por exemplo, quando a pessoa tiver o diagnóstico de burnout, a gente vai por essa linha, tá? Que é até mais
fácil não nada é, né? Mas é que é mais forte até mesmo do que o assédio, porque daí é pelo critério subjetivo e tudo mais. Então, assim, traga tudo. Eu sempre digo pros meus clientes o seguinte, até aquilo que você acha bobo, Que é bobeira, né? bobeira, eu sempre falo a mesma coisa, elas sabem porque elas estão acostumadas aqui com o meu cliente. Até aquilo que você acha bobeira, traga pro seu advogado, leve para o profissional que ele vai filtrar. Tá? E nessa questão dos documentos, né? O burnout ele é mais difícil de comprovar, né? Porque você precisa ter ali o CID. Mas antigamente o burnout não era considerado uma doença, né, ocupacional. Então, se você tinha, nossa, eu tô com ansiedade, ou até mesmo depressão, né? Ou até que uma dor de cabeça, enxaqueca, várias doenças que estão ali relacionadas com o estresse, né? Então não precisa ser só o burnout, né? Mas assim, você tinha várias doenças, né? Você pode trazer pra gente também, que a gente vai conseguir relacionar. Exatamente. É muito importante trazer todo esse documento comprobatório para que haja uma estratégia processual, né? Isso é muito importante. E aí, uma das dúvidas, né? Porque eu acho que já estamos esgotando o tempo aqui. A conversa tá boa, né? Que as pessoas perguntam muito sobre assédio moral, né? Sobre valores. É verdade. Gente, muito franco, que é o que a gente sempre preza aqui pro escritório, né? Existem muitos juízes que entendem o assédio moral, o dano moral como mero de sabor. Então não vem com esse papo que vai ficar milionário, enfim, não existe isso, né? Muitos juízes entendem isso. Então é preciso ser comprovado o prejuízo moral e material, porque o assédio também causa prejuízo material, né? Então é preciso ser comprovado tudo isso. Quando há doença ocupacional, ainda mais há um prejuízo, principalmente quando a gente fala do burnout, que tem uma síndrome, né? uma aposentadoria, enfim, né? Por invalidez, né? Incapacidade permanente, enfim. Mas, assim, é preciso ter essa real noção. Quando você entra com pedido, eu sempre digo a mesma coisa. Não é só por você. É para que outros trabalhadores, outras trabalhadoras, outros servidores e servidoras não passem por isso. Tá? Nós estamos falando aqui de situações de pessoas que atentam contra a própria vida. Não é simplesmente dinheiro, essa situação de trazer o dano moral como um caça-níquel, não é isso. É muito mais grave, a gente está falando de violação de direitos fundamentais, de dignidade da pessoa humana, é muito mais robusto do que só dinheiro. E eu acho que esse direito ele foi passando aí com o tempo. Eu acho que antes a gente tinha ainda... Era mais fácil, né? Era mais fácil e qualquer coisinha dava dano moral. E eu acho que, óbvio, isso trouxe consequências, porque hoje aí a gente tem situações graves, assim, que aí o trabalhador realmente deveria receber um valor e como falou, não é pela questão do dinheiro, mas é por aquilo, nossa, punição, eu acho que tem que ser punição político-pedagógica, porque eu sempre digo, tem que ter uma lição. Se você fez isso, tem que ter uma lição. E a administração pública, ainda você vai entrar contra a prefeitura, contra o Estado. E a administração pública, se quiser, entra com uma ação depois regressiva contra o servidor, né? E mais do que isso, eu sempre falo, até no doutorado defendo isso, o assédio, eu sei que a minha orientadora, ela descende em outras questões também, tem que ser improbidade administrativa. São Paulo já traz isso, salvo engano, São Paulo e Rio, na legislação, improbidade administrativa. Porque o assediador, ele vai continuar assediando. Até quando que a gente vai permitir isso? Saiu você, mas aí entra outra pessoa que vai continuar assediando, vai continuar passando pano. Até quando? A gente tem situações assim. E acontece isso na empresa. Até do caso que eu trouxe, a pessoa que era colega dela tá passando por isso agora lá. Então a pessoa saiu e ela continuou. E a gente fala assim, exemplos, às vezes você não percebe. Mas colocaram essa pessoa embaixo do ar-condicionado. Isso é um tipo de assédio que tem acontecido, gente. Que absurdo, né? Em que sentido? Pra eu entender também essa parte da... E vários casos assim, que chegam pra nós. Tem outros lugares que podem ser sentados na empresa, mas obrigam você a sentar embaixo do ar-condicionado. Frio. E aí no frio. Capaz. E aí fica ali. E essa pessoa com pneumonia, né? Essa pessoa pegou pneumonia, trouxe uma receita, né? Um atestado médico, onde o médico falava que ela tinha que sair debaixo do ar-condicionado, senão ela não iria se recuperar. E o RH da empresa rasgou o atestado médico. Pressão para que essa pessoa não seja testemunha. Mas essa é uma conduta que eu até ia mencionar, acabei esquecendo, que é tanto caso, que é super corriqueira. Você coloca ou a pessoa numa sala isolada, pra ou que você coloca, ela peça desista. pra sair, né, nos casos dos servidores públicos que peçam ali a exoneração, é grave. Eu atendi uma professora universitária esses dias.
que me relatou a mesma situação, que foi colocada perto do ar-condicionado, embaixo do local ali, no momento de permanência, ela já é muito friorenta, e daí estoura um ar. E aí, isso aí é o que a gente falou ali do assédio meio que velado, porque as pessoas vão falar que é bobeira, que você só tá reclamando, mas você que tá sofrendo, você sabe o porquê que você tá ali. Exatamente. Meninas, já me avisaram que a gente estourou o tempo. Eu queria agradecer vocês, né? Sempre estaremos aqui, né? A ideia é estarmos nós três e mais uma convidada, né? Um convidado. Queria agradecer você que esteve conosco. Espero que tenham gostado do formato do nosso podcast. É para explicar sobre os seus direitos, contar casos em que você se identifique ou que alguém se identifique, para que você leve informações. Esse é o nosso objetivo, tanto no nosso canal quanto nas nossas lives, enfim. Agradeço imensamente a todos vocês que estão inscritos no nosso canal, nas nossas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.